Voltando com a nossa série de React Redux, agora que a gente colocou a nossa aplicação para funcionar, a gente vai estar criando a parte de formulário para adicionar novos clientes e alterar outros clientes também, certo? Então vamos aqui. A primeira coisa vai ser a gente entrar no formulário. Aqui no formulário vai aparecer com um erro quando a gente habilitar ele aqui. A primeira coisa a gente habilita ele aqui. A aplicação ela vai mostrar como um erro. Agora postou certo, mas aqui vai ficar errado. Vamos deixar assim errado por enquanto. A gente vem aqui no formulário e vamos iniciar todo aquele processo do setup. A gente vai precisar do React, do Connect, React Redux e também das Actions, certo? Agora, a action que a gente vai precisar são as actions de submit. Então, vamos iniciar aqui o formulário, classe formulário, estendendo do componente. E aqui dentro a gente vai estar renderizando o formulário. Eu vou deixar a fonte aqui maior. Aqui está maior a fonte. Vamos colocar uma div. Class name de formulário. E aqui dentro dele a gente pode estar utilizando várias formas de estar mostrando esse formulário. Como a estilização vai ficar para depois, a gente pode estar criando o formulário de uma forma mais simples. Primeiramente, vamos criar um componente de formulário aqui em cima. Então, vamos em input. A gente vai colocar em letra maiúscula porque o input em minúsculo é realmente o item do formulário. E aqui a gente vai estar pegando as propriedades que foram passadas. E a gente vai estar retornando um div. A gente vai estar criando um div para cada input que a gente utilizar. Cada um deles vai ter um label, que vai ficar escrito que é aquele input, e aqui o input em si. Então, o input ele tem que ter o valor, ele tem que ter uma função para alterar, a gente vai colocar também um placeholder, se for necessário, e também o tipo. O tipo a gente pode colocar como padrão, para colocar como padrão é assim, caso o tipo venha como nulo, aí ele vai ser definido como texto, certo? E aqui dentro a gente coloca a label, a gente pode estar passando isso como label mesmo. Isso aqui só vai ser mostrado se essa label existir, certo? Então pronto, a gente criou o nosso componente de input, agora a gente só adiciona ele aqui embaixo com todos os inputs que a gente vai precisar. Primeiro vai ser o nome do cliente, então a gente coloca valor nome, placeholder, nome mais agora da forma que vai ficar lá. Aqui a gente pode estar utilizando os dados que vamos criar aqui um formulário e que vai ficar no estado desse componente. Então vai ser formulário.nome, onChange a gente vai criar uma função para estar atualizando esse valor, thisOnChange. E para estar utilizando essa função, a gente vai estar passando o valor que foi alterado e aqui a posição que a gente quer, que vai ser no nome. Vou estar puxando um pouco para cá só para estar mostrando melhor, certo? E a label esse aqui, vamos deixar por enquanto sem label, ou a gente pode estar colocando no lugar do placeholder também, como label. Se a gente colocar label, ele vai ficar por cima do input. Se você colocar como placeholder, ele vai ficar dentro do input como um placeholder mesmo, certo? Então a gente vai só pegar esse aqui e está criando vários deles, um para cada um dos itens que a gente precisa. Para o telefone, para o CPF e um para o e-mail.
No e-mail, a gente pode estar alterando o tipo para e-mail, para o HTML mesmo identificar esse tipo. E-mail, certo? Então pronto, criamos aqui os inputs que a gente vai estar precisando. A gente vai também precisar de um botão. A gente pode estar criando ele aqui mais para baixo. Esse botão vai ser o botão que, quando clicado, o formulário será enviado. Pode colocar o nome dele de salvar, certo? E com a função de this.handleSubmit, certo? Agora a gente precisa estar criando essas coisas aqui. Primeira coisa é o estado. Como a gente vai estar criando tudo dentro de um form, a gente pode criar nome, e-mail, telefone, CPF. Aqui a gente também tem a função onChange. A função onChange é uma função arrow, então ela vai ter o campo e o evento. A gente vai pegar todo o formulário aqui, que está dentro do estado. No formulário a gente vai alterar o campo com o novo valor. E aí a gente atualiza dentro do nosso estado, certo? Então agora a gente já tem todas as funções. Vamos só criar a função de submit, que vai ser a função que vai rodar quando for realmente enviado, né? Quando for finalizado. Então vamos colocar aqui um console.log.submit, certo? Então se a gente só retornar ele aqui agora, eu vou estar só preparando aqui para retornar ele. Connect formulário. Ele não vai precisar de nenhum props por enquanto, e as actions aqui, certo? Então fazendo assim, provavelmente ele já vai estar funcionando. Pronto, agora já está funcionando. A gente tem um formulário aqui. Ele já está mostrando desde o início. A ideia é de esconder ele. Ele vai vir como um botão, por exemplo, adicionar cliente. E aí, se clicando nesse botão adicionar cliente, vai aparecer o formulário. Ele mostrando assim acaba ocupando muito espaço, né? Se ele tiver sempre à amostra. Se a gente clicar em salvar, a gente vai ter que ver aquela submit. Está funcionando. Aqui também está funcionando os itens. Tudo certo, tudo perfeito, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa função de identificar se o formulário deve ser mostrado ou se não deve ser mostrado. Então, vamos criar aqui um show. A gente pode colocar em português mesmo, mostrar form, que vai iniciar falso, certo? A gente muda aqui para formulário. E aqui embaixo a gente coloca renderizar botão. E aqui a gente só renderiza um botão mesmo, que vai ser o botão que fica enquanto o formulário não estiver ativo, certo? Então aqui a gente coloca botão, adicionar cliente, vou colocar um maisinho aqui para ficar estilizado, certo? E agora a gente vai ter que criar a função. Então, quando for clicado, o que vai acontecer? Então, vamos criar aqui uma função mostrar formulário. Essa função ela vai estar sendo utilizada tanto para mostrar quanto para esconder o formulário. Então, o que a gente vai fazer nela é, quando ela for chamada, a gente vai pegar o estado de mostrar formulário e colocar o contrário dele. Então, se ele está mostrando, ele vai esconder, e se ele estiver escondido, ele vai mostrar. Então, a gente coloca aqui, para quando clicar, e também, na hora que clicar, um submit. Mostrar formulário, certo? Agora, ele vai estar mostrando esse erro, por quê? A gente tirou a função de renderizar. Como que a gente vai fazer com essa função de renderizar agora? A gente só vai retornar. Se o estado for de mostrar form, então a gente renderiza o formulário. Porém, se for falso, então a gente renderiza o botão, certo?
O render ele é ótimo porque ele é bem manipulável. Você consegue fazer esse tipo de função para estar controlando o estado da renderização. Então, adicionar cliente, clicando em salvar, ele vai esconder. Aqui ele não escondeu. Ele não escondeu porque o this não está passando aqui. É só a gente criar ele como uma arrow function que vai funcionar normalmente. Então, adicionar cliente e salvar. Adicionar, salvar. Agora, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando como vai ser feito essa parte a lógica de estar salvando o cliente, os dados do cliente, ou alterando, dependendo do que foi selecionado pelo usuário, se foi realmente de adicionar um cliente ou se vai ser já existente, certo? E até o próximo vídeo.